Olá, meu nome é Thiago Larker, sou professor da disciplina de controladores industriais e nessa aula de hoje vou apresentar-los o módulo do controlador industrial Simatic S7200 da Siemens. Então, inicialmente eu vou apresentá-los os componentes desse módulo e depois eu vou demonstrar uma aplicação utilizando esses módulos. O componente principal desse módulo é o controlador industrial S7200, Simatic S7200 da Siemens. Ele tem, por característica, é um controlador para pequenas aplicações, então não é um controlador utilizado na indústria, para controlar grandes sistemas. Entretanto, ele tem a vantagem que o software, ou a interface que se utiliza para poder programá-lo, é a mesma interface utilizada para os outros controladores da Siemens, dessa linha Siemens. Então essa aqui é a interface utilizada para fazer a programação desse controlador. Então o controlador industrial ele possui entradas e saídas analógicas e digitais. Essas entradas e saídas analógicas e digitais, o acesso a elas é possível através desses bornes, presentes nesses módulos. De tal forma que o borne branco eu tenho acesso às entradas digitais, no borne amarelo eu tenho acesso às entradas analógicas, no borne azul eu tenho acesso às saídas digitais e no borne amarelo aqui embaixo eu tenho acesso à única saída analógica. Ok? Então esse seria o módulo principal, seria o coração dessa bancada. Bom, e existem também os elementos auxiliares. Dentre eles, um motor de corrente contínua com um encoder, um encoder é um sensor de velocidade, um driver com entrada de 0 a 10 volts e saída de 0 a 24 volts para poder alimentar o motor, uma fonte de tensão contínua, então essa fonte converte tensão alternada em corrente contínua para poder alimentar esses sistemas auxiliares aqui, assim como as entradas e saídas do PLC. Ele possui uma HM, interface homem-máquina, para poder interagir, possibilitar o operador comandar e também visualizar as informações, as variáveis do controlador. Ele possui outros dois controladores analógicos, que também recebem informação de 0 a 10 volts e 4 a 20 mA. Botões, chaves, um módulo de saída de relé, sinalizadores e o módulo, a unidade de alimentação. Então o experimento que eu vou demonstrar para vocês consiste de um acionamento através da interface homem-máquina desse motor de corrente contínua. Então esse acionamento será feito através da interface homem-máquina e o controlador industrial ele vai processar a referência de velocidade que eu vou informar através desse potenciômetro. Então com isso a gente consegue fazer o controle, fazer variação da velocidade. Então o controlador industrial vai processar essa informação, vai tratar a lógica, a lógica pré-configurada, pré-programada no controlador, e esse controlador vai enviar o comando para o driver que irá fazer o acionamento do motor de corrente contínua. Ok? Além disso, a gente vai utilizar um sinalizador que vai indicar quando o motor for acionado e dois multímetros. Um multímetro vai indicar o sinal de referência de velocidade de 0 a 10 volts, que é o valor da entrada analógica do PLC, que é o range, que é a escala que ele reconhece, e o outro multímetro vai fazer a leitura do valor que será enviado para o motor de corrente contínua, 0 a 24 volts. Então a função do driver é transformar, amplificar essa tensão, digamos assim, de 0 a 10 volts a 0 a 24 volts, de tal forma que eu consigo acionar o
motor de corrente contínua em toda a sua escala aí de velocidade. Então ele vai poder trabalhar de 0 a 24 volts. Então nós vamos ligar aqui o módulo é alimentado com tensão de 220, o CLP alimentado com tensão de 220, a fonte converte 220 em 24 volts e a interface homem-máquina é alimentada com sinal contínuo de 24 volts. Esses módulos IHM, controlador industrial e interface estão todos em rede através da microswitch. Então, vamos acionar aqui, startar a IHM. Aí ela vai rodar uma tela também pré-configurada, né? Nessa tela de controle do motor de corrente contínua, eu tenho dois botões, um botão de liga, start, e um botão de desliga, stop, no motor. E eu tenho uma indicação do status do motor, ligado ou desligado. Então, quando o motor for ligado, esse status do motor ele passará para a cor verde. Além disso, essa IHM Simatic, interface homem-máquina, ela possui alguns botões aqui, onde eu posso também executar alguns comandos. Então, ela é touchscreen, mas também possui esses comandos aqui, né, que na maioria dos casos é utilizado para poder alternar as telas. Então, a configuração já foi carregada dentro do controlador, assim como a tela da IHM. O controlador, conforme vocês podem ver através da indicação do LED, ele já está em modo run, ou seja, o programa já está rodando. Então, o primeiro LED aqui está aceso, indicando que o controlador já está rodando. Então, vamos ligar os multímetros para indicar a tensão de referência que está sendo passada pelo potenciômetro para o controlador através de uma entrada analógica e a tensão que será enviada para o motor através do driver de acionamento. Então, vamos ligar o primeiro e o segundo. Os dois estão em escala de corrente contínua para poder fazer a leitura da tensão. Então, o potenciômetro ele irá variar de 0 a 10 volts. Observem que o primeiro multímetro está variando o valor da tensão, então a tensão de referência da velocidade está sendo variada. Entretanto, o motor ainda não foi ligado porque ainda não foi dado o comando, né, o comando de acionamento do motor. Então, ao ser dado o comando de acionamento do motor, o mesmo será ligado, será indicado através da IHM o status de ligado através dessa indicação verde e também o sinalizador será aceso. O multímetro, portanto, então, indica a tensão que está sendo alimentada o motor. De tal forma que, ao variar a tensão de referência, a tensão do motor também irá variar e a velocidade por consequência. Ao ser dado o comando de stop, o motor será desligado, assim como o sinalizador, que indica se o motor está ligado ou não, e o status também voltará para a situação inicial. Eu também posso fazer esse acionamento através dos comandos presentes aqui na interface homem-máquina. Então, o F1 está configurado, o primeiro botão está configurado para fazer o comando de liga do motor e o F2 está configurado para fazer o comando de desliga do motor.
eu vou dar um comando de liga do motor. Então o motor será acionado, a velocidade de referência é a mesma da demonstração anterior, uma vez que eu não alterei o potenciômetro. Então, ao acionar o botão F2, o mesmo será desligado. Bom, gente, a partir dessa aula, então, foi possível verificar uma aplicação aí de um controlador industrial, né, utilizado para acionar um motor, que no caso é um motor de corrente contínua, através de uma interface memória. Então, é uma aplicação muito encontrada hoje nas indústrias. Muito obrigado, até a próxima. Bom, a gente fez uma programação no CLP para dar uma partida com reversão no motorzinho e para marcar um RPM no controlador. A gente colocou na programação um botão para ligar o comando, já dá a partida direta no motor, outro botão para desligar, e nessa chave você liga no sentido horário e descer, você inverte a rotação do motor. Então, como aqui ele já está ligando no sentido horário, eu vou desligar, vou virar a chave, ligar novamente e ele vai reverter o sentido de giro, e marcando 600 RPM. E se eu aumentar a tensão de alimentação, que é de 0 a 10 volts, 5 volts vai dar 600 e 10 volts ele tem que dar 1200 RPM. (10 volts, 1200 RPM), e o botão de desliga todo o comando do motor. E o motor gira sentido horário. Aqui eu venho setando a RPM até no máximo 1200. Se eu quiser inverter sem precisar desligar, dessa possibilidade, aqui e desligo. Daqui eu venho, digito o valor